Então, galera, estou aqui agora de cenário novo para falar de Uma Pitada de Sorte, o novo filme da Fabiana Carla que chegou essa semana aos cinemas, e eu vou dizer para vocês aqui agora o que eu achei desse novo filme nacional. Então, para começar assim, eu já me identifico muito com a personagem dela, né, a Pérola, porque ela é muito brasileira, né? Ela trabalha ajudando a mãe em festas, né, fazendo festas infantis, então ela se veste, participa de teatrinho. Ela também é sous-chefe, né, que é a segunda no comando de uma cozinha num restaurante badalado no Rio de Janeiro. Mas o sonho da verdade dela é ser, né, dona do próprio restaurante. E aí eu já me identifico, né, porque a gente tem muitos desses casos, né, aqui no nosso país também, né, que é o que a gente mais tem contato, de pessoas que trabalham em dois empregos, que trabalham às vezes em uma coisa para se sustentar, né, para ter o ganha-pão, e outras coisas são realmente o sonho, na busca de uma vida melhor. Então, eu acho que isso é muito identificável, é uma questão até que eu vivo, assim, né, ultimamente e tudo mais. Eu acho a personagem bem brasileira. Eu gosto do timing da Fabiana Carla na comédia, assim. Eu acho ela boa de comédia. Eu acho que o roteiro não ajuda tanto ela. Eu acho que o roteiro não é muito sagaz, não tem umas tiradas muito engraçadas, assim. Dá pra você rir em alguns momentos, mas não é aquele filme que você ri o tempo inteiro. Eu acho que ele se torna até um pouco mais dramático do que tão engraçado. É... E aí eu acho que ela acaba com um roteiro que às vezes fica um pouco raso nessa questão da comédia, ela acaba tentando tirando um pouco de leite de pedra, digamos assim. Então eu acho que isso também é uma das características assim do filme. Gosto muito da personagem da Jandira Martini, né, que ela faz a mãe da Fabiana Carla, por ela trazer uma questão que eu acho que é interessante, né? Ela incentiva o filho mais novo, que também tá ótimo, inclusive, mas ela incentiva muito ele a ler, né, literatura brasileira, fala muito Dom Casmurro. Nas festas infantis ela não faz nada. Até a princesa, né, que aparece num teatrinho lá, ela tem um viés bem brasileiro. É tudo muito. Ela leva peças do folclore, cuca, essa piriri. Ela se recusa a fazer coisas americanizadas, né? Quando o filho fala pra ela, eu gosto de Star Wars, ela fala, não, é Guerra nas Estrelas. E aí eles inspiraram Guerra nas Estrelas em Machado de Assis, não sei o quê. Eu acho ela muito interessante a gente trazer isso, esse consumo massivo. Obviamente o filme não tem espaço para explorar isso, mas eu acho interessante a gente ver, mesmo que uma pontinha dessa questão, desse consumo que a gente tem muito para a cultura internacional, principalmente americana, e não tanto pela cultura do Brasil, né? Como a gente enaltece super-heróis americanos, não olha para os super-heróis que a gente tem, né? A gente tem muita coisa de folclore, a gente tem muita coisa também na literatura, e a gente não é muito focado nisso. Eu queria ver um pouco mais disso, mas a história, ela não tem isso como foco, então só fica uma pincelada assim. Mas eu achei interessante eles trazerem com essa força, né? Tanto que a Pérola, né, a personagem da Fabiana, ela narra a história e ela fala, né? Não existia pessoa mais brasileira do que minha mãe, porque a mãe dela é realmente apaixonada pela cultura nacional e ela tenta trazer isso o máximo possível, tanto no trabalho quanto para dentro de casa. Isso eu achei muito interessante. Eu gosto também muito da atuação da Regiane Alves, né? Ela cria ali no começo uma espécie de antagonismo com a protagonista. Isso vai se perdendo um pouco. O personagem que parece legal, também ele vai acabando, né? Que é o chefe lá da TV, né? Quem assistiu o trailer vai saber mais ou menos ali dessa história. E eu acho que vai se perdendo também um pouco esse papel dele. E eu acho que isso é o que mais me incomoda, né? Eu falei até um pouco do roteiro, que ele é um pouco vazio, assim, em alguns momentos, escasso de piadas. Eu acho que acontece também de o filme ele construir e desconstruir os personagens muito sucessivamente, assim. Eles mudam muito de personalidade muito rapidamente, né? A própria personagem da Regiane Alves, eu acho que ela oscila muito nessas mudanças de personagem. Ela começa de uma forma, o roteiro vai entregando, né? Cria essa sensação no público de que ela vai ser trabalhada de uma forma, só que essa forma é mudada e depois é mudada de novo, e isso vai acontecendo consequentemente ali, sucessivamente dentro do filme. Isso me incomoda um pouco porque você se acostuma com o personagem, você vê a jornada daquele personagem, você espera uma construção dele e uma conclusão dentro daquela ideia, e ele acaba sendo desconstruído diversas vezes, e isso me incomoda um pouquinho ali.
Eu não gosto muito do personagem do Mohamed Rafouchi, né, que faz o Lugão ali, que é um amigo da Pérola, um taxista, ele tenta ajudar ela, tem um clima ali entre os dois. Eu acho que o personagem ele fica um pouco vazio, eu acho que ele não vai muito pra frente. Tem a personagem lá da Flávia Reis, que é uma amiga, que fica ali à volta, ela é muito engraçada, eu gosto muito do trabalho dela, assim, eu já vi alguns dos trabalhos dela. Eu acho ela impagável no Não Vamos Pagar Nada, um filme que ela fez com a Samantha Schmutz também, achei muito legal, mas eu acho que ela foi pouco aproveitada nesse filme. Eu acho que inclusive que a Fabiana Cala foi pouco aproveitada nesse filme, porque eu acho que ela tem um timing pra comédia muito legal e o roteiro não explorou muito isso dela, né? Ele acaba criando até um pouco mais de drama, porque tem essa jornada dela trabalhar demais, dela ficar muito cansada, dela não conseguir conciliar as duas vidas, dela ter um sonho e tudo mais. E eu queria que essa jornada dela na busca do sonho, nessa questão de se conciliar todas as coisas que ela precisa fazer ali, de não decepcionar a mãe e ajudar ali nas festas, de também seguir o sonho dela, de lutar, né, por um espaço na cozinha, né, num trabalho que é majoritariamente masculino, e ter essa questão de sofrer ali um certo tipo de preconceito, né, de machismo, um pouco de rivalidade entre outra mulher com ela, e aí isso também é desconstruído. Eu acho que o roteiro ele usa muitas ideias feministas, muitas ideias de expectativa, de sonho, de busca, de perseverança, mas como ele vai desconstruindo os personagens, essas jornadas vão se modificando e crescendo e diminuindo, e crescendo e diminuindo, acaba que as jornadas elas ficam um pouco atabalhoadas, e aí isso acaba fazendo uma confusão. Mas como eu disse, dá para você rir em alguns momentos, dá para você se inspirar em alguns outros, mas eu acho que a jornada nunca é completa, nem na comicidade, nem na emoção, nem no romance, nem nas falas feministas. Eu acho que existe todos esses elementos, eles em alguns momentos são muito bons, mas eles são construídos e desconstruídos tantas vezes, ao mesmo tempo às vezes, que você não se emociona o suficiente com a jornada dela, você não ri o suficiente com a jornada dela, você não torce pela jornada dela tanto. Assim, acontecem esses momentos, mas eles não são constantes. Isso me incomoda. Eu acho que eles deveriam ser mais constantes para a gente ter um punch lá no final, aquele soco de você falar assim, poxa, fui atingido, me emocionei, me conquistou, entendi a jornada, entendi a história, eu ri pra caramba, mas tem uma mensagem legal. Ele tem ideias muito boas, mas ele mistura muito essas ideias e acaba não executando nenhuma de forma completa e satisfatória. E aí eu acho que faltou um pouquinho disso. Eu acho que a própria relação dela com a comida, com esse sonho de ser chefe, de abrir o próprio restaurante e tudo mais, isso não fica muito associável, muito trabalhado. A gente tem uma questão de uma receita, né, um caderno de receitas de vó e tudo mais, mas a gente não vê o personagem cozinhando. Claro que o roteiro, né, dentro da narrativa, ele constrói uma história e as pessoas não dão essa oportunidade para ela, né? Até quando ela vai lá participar do programa de TV, ela não tem muita oportunidade de cozinhar, no próprio restaurante ela não tem muita oportunidade. A gente tem no comecinho ela ficando responsável pela cozinha ali, fazendo, né, mudando um pouco o prato ali, mas a gente não tem isso constantemente, assim, constantemente no sentido assim, isso aparecendo mais vezes pra gente entender a própria relação dela com a comida. Ela não consegue fazer isso profissionalmente, mas faz isso, por exemplo, em casa. Se a gente visse ela cozinhando em casa, fazendo algumas receitas, recebendo alguns amigos, cozinhando pra família, pra gente entender um pouco dessa relação, dela usando essas receitas da avó, de todo esse contexto que fica apresentado ali na ideia, mas não na concepção. A gente não vê muito isso. Então fica um pouco difícil o público se associar, entender e comprar esse sonho dela, comprar esse trabalho que ela quer ter, esse sonho que ela quer ter o próprio restaurante, ser a chefe, né, liderar uma cozinha. Isso fica um pouco perdido ali também. E falando dessa questão das piadas que vão tentando sendo que me faltou, né, que eu disse que tem que eu gostaria de ter visto mais comédia, mais piadas. Existem piadas, mas eu digo no sentido de piadas que funcionem. Tem uma inclusive que eles tentam fazer com uma participação do Thiaguinho, o cantor, né? E eu fico pensando, gente, por quê? Assim, eu até entenderia se no final, né, ele aparecesse cantando,
sei lá, fazendo um show, inaugurando um restaurante ou indo na casa dela, sei lá, alguma parte. A gente tem muito isso, né, de um cantor de repente aparecer, né, no Torrica 2, a Maiara e a Maraísa fazem, né, um show lá no final do filme e aí faz o sentido da participação, mas o Thiaguinho não. E aí eu fico perguntando por que que decidiram colocar o Thiaguinho ali e tal. Você acaba não conseguindo defender essa participação, essa piada que não tem pra onde ir, que não precisava nem estar ali e sei lá, sabe, são muitas ideias legais, algumas são executadas de forma assim satisfatória, simples, mas satisfatória, e outras são completamente perda de tempo de tela, que eles poderiam aproveitar para aprofundar a personagem principal, principalmente, né? Porque eu acho que faltou muita coisa ali pra gente ficar mais associado. Como eu falei, a gente se associa com essa questão dela trabalhar dobrado, dela ter essa jornada de buscar um sonho e ter que ter o ganha-pão e tudo mais, mas eu acho que também esse sonho dela ele não fica tão claro porque a gente não vê ela sonhar com ele, né? E aí no sonhar seria ela cozinhando, ela tentando criar os próprios pratos, ela, né, tentando se impor. Vai conseguindo ir muito pra frente, inclusive depois da questão do programa, por carisma e tudo mais, e não pelo trabalho, né? Eu acho que seria interessante as pessoas descobrindo o que ela pode fazer na cozinha. Eu acho que isso não ficou evidente nem pro público. Então foi mais uma das coisas que me incomodou assim também. Mas assim, pra galera que gosta de cinema, um cineminha leve, vale super a pena. A gente tá na semana do cinema, né? As redes estão fazendo uma promoção aqui no Brasil. O cinema tá R$ 10 pra todo mundo. Tem valor promocional no combo de pipoca também. Então, assim, eu acho que não é um filme incrível. Eu não amei. Eu achei legal. Algumas coisas, alguns momentos, alguns personagens, algumas situações ali, mas também não odiei, não acho que é perda total, e eu acho que aproveitando essa semana do cinema aí, promoção, cineminha saindo mais barato aí no final de semana, principalmente, eu acho que vale super a pena, assim, você ir lá dar uma olhada, se distrair um pouco, mas também tem outras coisas que que estão muito boas no cinema, e eu já indiquei aqui, inclusive, então se inscreve aí no canal para você ir lá assistir os outros vídeos, ver o que tá bombando no cinema, o que eu achei legal, o que eu indiquei para vocês, e os que vão sair também que eu vou continuar aqui falando. Deixa o seu like nesse vídeo e a gente se vê em breve.